Já a seguir, a RTP apresentou mais uma catrefada de novas estreias e falo com o Luís Campos sobre o seu novo filme Terra Vil. Olá! Bem-vindos! Este é o Já a Seguir, eu sou o Manuel Reis e antes de começar quero-vos lembrar que a melhor forma de saberem de novos episódios do Já a Seguir é simples. Basta subscreverem onde quer que ouçam os vossos podcasts. Podem encontrar links para as principais aplicações e plataformas em jaaseguir.pt/podcast. Vamos então aos temas. A RTP apresentou algumas séries que irá estrear ao longo do próximo ano na segunda edição do Séries em Série. Ao todo foram apresentados 15 projetos, incluindo os primeiros episódios de 3. Confesso que só fui à parte da tarde, mas ouvi dizer bem de Adonis, cujo primeiro episódio completo passou de manhã e deixou boas indicações. É sobre um personal trainer falido e sem namorada que se torna acompanhante de senhoras idosas e em que temos um desfilar de referências entre senhoras de uma certa idade, como Custódia Galego, Lídia Franco, Maria Emília Correia, Valerie Bradell ou Cristina Cavalinhos. Durante a tarde houve várias que saltaram à vista. Das que não passaram episódios, Novas Narrativas de Caça saiu com muitos elogios. É uma antologia sobre a busca de identidade e pertença de personagens negros na sociedade portuguesa. À semelhança do que já aconteceu com Porta Premium, Novas Narrativas de Caça será um exclusivo RTP Play. Outro exclusivo da Play será Algodão a Frio, que estreia já no dia 23 de março. Um grupo de desconhecidos ficam presos no interior de uma lavandaria self-service após um atropelamento e fuga. Tem ar de ser divertido, tem o Paulo Catarré a fazer lembrar um Benoît Blanc com más intenções e qualquer desculpa é boa para termos Catarina Avelar e supor que ela daria uma excelente traficante de droga. Das que passaram episódios durante a tarde, destaque óbvio para Jones, a nova série do Bruno Cascon, que já está a fazer furor lá fora, com distribuição internacional assegurada e que estreou os 2 primeiros episódios no mercado de séries da Berlinale. Do que vi, acho que pode seduzir os fãs de Succession e dos romances de Agatha Christie. O elenco tem malta incrível: Laura Dutra, o Rafael Moraes, o Ivo Canelas, a Margarida Moreira, entre muitos outros. E como se os atores portugueses não bastassem, ainda foram buscar a Amanda Ebbington, que a maior parte das pessoas talvez conheça de Sherlock. Havemos de falar mais desta série quando estrear e de outra também, a Leonor, Marquesa de Alorna, que irá estrear na RTP antes de ir para a Netflix. O primeiro episódio, que foi mostrado ainda inacabado, consegue mostrar bem o ambiente que se deseja para esta série de época. Algo mais jovem, com mais ritmo, a misturar música pop, numa descontração mais semelhante a Bridgerton ou à Marie Antoinette da Sofia Coppola. Sara Matos, e eu nunca a vi tão bem, interpreta a personagem que dá nome à série. E vamos mesmo falar desta quando estrear em novembro, até porque a série faz um uso extensivo de imagens geradas por inteligência artificial, sobretudo em planos de enquadramento do ambiente na época pombalina. Certamente dará conversa. Podem ver trailers, teasers e imagens de todos os projetos apresentados em media.rtp.pt/séries em série. Não há tempo para falar de tudo, porque agora tenho isto. Este fim de semana estreia nas salas de cinema portuguesas Terra Vil, uma história sobre uma família disfuncional que vive na zona de Entre os Rios, com todo o peso que isso acarreta. É a primeira longa-metragem do Luís Campos, com quem estive à conversa. Luís, muito obrigado por teres aceito o convite. Estamos a gravar precisamente na véspera da estreia nacional do filme, no circuito comercial, pelo menos. Já teve algumas exibições em festivais, cá em Portugal e lá fora. Como é que tem sido todo este percurso de pré-lançamento para ti? Tem sido interessante, é uma primeira experiência para mim, não é? Já agora, desculpa, lembrando, primeiro filme, primeira longa-metragem.
primeira longa-metragem e nesse sentido estou a passar por estes processos pela primeira vez, ou seja, lançamento comercial de uma obra. Até o momento eu só tinha feito curtas e estive envolvido em alguns filmes como produtor, mas não como realizador, nestes contextos de promover o filme, distribuir o filme, todo esse lado, e tem sido muito interessante testemunhar vários destes processos, estas relações com os exibidores também, estes momentos que causam sempre alguma ansiedade de em quantas salas o filme vai conseguir estar, quais os horários em que vai estar, mas estou globalmente feliz porque creio que a distribuidora Films for You acredita no filme, tem feito aqui um trabalho também de muito esforço de comunicação, promoção do filme e acho que temos conseguido alguns resultados interessantes para uma primeira obra em termos de acessibilidade que o filme poderá ter. Vai estar em 26 salas, e depois também com várias sessões pontuais em municípios e sessões para escolas, então acho que estamos aqui a empenhar muito do nosso trabalho, do nosso esforço, mas que está a produzir resultados no sentido da acessibilidade que o filme poderá ter. E a partir de agora, ou seja, a ansiedade transfere-se para perceber como é que o filme poderá ser recebido, não é? A partir da manhã ele começa a ser exibido fora do contexto de festivais, ou seja, está disponível para o público, para quem quiser conhecer o filme, e é animador também para mim passar por esta experiência pela primeira vez e perceber como é que o filme vai ser recebido. Eu gosto sempre de perguntar às pessoas, porque uma coisa é termos as sinopses dos filmes, os anúncios. Eu gosto sempre de perguntar às pessoas como é que descrevem as obras delas. Como é que tu descreverias a tua obra de uma forma, se calhar, um pouco diferente daquela que é a sinopse pura e dura do que acontece no filme? Terra Vila é uma impressão barra intriga, barra fascínio crescente que eu fui tendo sobre este território em particular, entre os rios e todas as suas vicissitudes, todo este lado etnográfico da pesca e venda de lampreia, todo este lado da marca que a tragédia, que está na memória coletiva em termos nacionais, mas que a tragédia deixou localmente. Todo este lado paisagístico que foi crescendo na minha imaginação também por visitar o território, e que gerou um drama, uma proposta de um drama simples, eu acho que uma história ainda que sofisticada na minha perspectiva pelo o labor que foi colocado na escrita de argumento, mas uma história simples e acessível, que retrata personagens, duas famílias que eu acho que são reconhecíveis para, talvez para uma grande percentagem dos portugueses, da sociedade portuguesa, nessa simplicidade de retrato. Eu tentei pelo menos guiar-me por esses parâmetros, propondo um filme, espero eu, com uma narrativa envolvente, com personagens cativantes e que possa proporcionar uma experiência, ainda que o filme seja um drama com alguns elementos tristes e pesados, mas que seja uma experiência prazerosa para quem for ao cinema, poder, em termos emocionais, talvez ter aqui uma viagem diferenciada. É uma espécie de coming of age também, de certa forma. Eu diria não só do protagonista do filme, mas também dos miúdos que o rodeiam. E já vamos falar do elenco juvenil, que está particularmente incrível. Mas já que foste ao trauma geracional, vamos a isso, porque de facto o filme passa-se entre os rios. Gostei muito das escolhas que fizeste ao longo do filme, em relação àquilo que mostravas e que não mostravas de Castelo de Paiva e Entre os Rios. A minha questão é, nós acabamos, o país e nomeadamente a região oeste, acabou por passar por mais um evento traumático que vai marcar certamente gerações. E o teu filme e outro também há aqui 3 filmes que estão a estrear e a passar pelos cinemas e pelo circuito dos cineclubes, que falam sobre como recuperar de uma grande tragédia que marca uma população. Até que ponto é que uma obra de ficção como esta, no teu entender, poderá ajudar uma população a fazer o processo
ou a finalizar, se calhar, o processo, porque o teu filme surge mais de 20 anos depois da tragédia. Os outros filmes que eu estava a referir, o Justa e o Maria Vitória, acontecem quase 10 anos depois dos grandes incêndios de 2017. Até que ponto é que uma obra destas pode, se calhar, fazer parte desse processo de luto e de recuperação das populações? Talvez em dois níveis, ou seja, um nível mais local, e que está relacionado com o processo criativo, em que houve uma escuta atenta, em que eu tentei, espero que tenha sido sensível, de observação local e de percepção de que este filme poderia ser importante para a comunidade local, e tenho tido esse feedback agora que o filme começa a ser exibido também à comunidade local, que as pessoas ficam contentes da existência, ou seja, que haja uma atenção dada a uma dor que foi partilhada, continua a ser partilhada, a um trauma que continua a ser diariamente superado, e há aqui um lado de generosidade local para com esta proposta de filme, e que a mim me agrada saber que consideram que é um elemento que acrescenta a esse processo, ou seja, que não eventualmente poderá perturbar por tocar nessas feridas que são muito profundas, mas acho que o faz sempre de uma intenção respeitosa e no qual as pessoas se sentem representadas, e isso era muito importante. Por outro lado, há também aqui, eu acho que é comum aos três filmes que referiste, há também aqui uma espécie de retrato no microcosmos que levanta reflexões e questões mais amplas do que aqueles locais especificamente em retrato, e que partilham aqui uma certa desolação por distância dos grandes centros urbanos, dos grandes centros de poder, e de como é que estas tragédias às vezes são os elementos que despoletam os 5 minutos de interesse que o resto do país ou que os grandes centros de poder dedicam a estas comunidades em concreto. Então, e isso, na minha ótica, é replicável a várias outras situações, de várias outras regiões, de várias outras comunidades, e é um sentimento, se calhar, transversal, que prevalece de um certo abandono, de um certo descaso, que frustra estas comunidades. E nesse sentido eu acho que o filme, apesar de se situar ali, ter esse contexto local muito enraizado, e os festivais internacionais também me foram permitindo ter essa perspectiva, ele consegue comunicar na sua universalidade, ou seja, houve pessoas na Suécia, no Brasil, que conectaram com o filme e que ficam muito comovidas, e que no final da sessão vieram falar comigo porque se revêem por esta ou por aquela razão, seja nos casos específicos dos personagens, nas histórias individuais dos personagens, seja no retrato mais amplo que o filme faz a um determinado território, uma determinada comunidade. Por isso acho que tem esses dois níveis, um mais ligado com a intenção, o outro mais ligado com o ensaio, talvez, que o filme pode propor, de uma forma mais ampla. Tu já fizeste aqui referência, mas já agora pergunto-te, estavas a falar no afastamento desses centros de poder, já tiveste alguma interação com algum representante desses centros de poder à boleia do filme? Por acaso, mesmo que tenha sido por acaso? Que eu saiba, ainda não. Que eu saiba, ainda não. Nós vamos ter hoje uma antestreia mais pública, digamos assim, em que há um lote grande de convidados que não vêm da nossa rede próxima de equipa e elenco que fizeram o filme. Então estou curioso, estou com essa expectativa também. O filme tem sido também fruto aqui de algum trabalho de distribuidora, da nossa parte também tem sido bem acolhido pelos meios de comunicação, no sentido de quererem falar sobre o filme e gerar peças. Obviamente que esta relação com a tragédia dentro dos rios, no ano em que faz 25, tem despolutado aqui um interesse de notícia. E perto da data também. Perto da data, sim, isso para nós foi sempre muito claro. Acabou por ser este ano, embora o filme tenha sido filmado em 2024, ele depois teve um processo algo longo de pós-produção e só estreou em festivais em outubro, porque até havia a nossa perspectiva de procurar a possibilidade de estrear ainda neste período do ano, mas em 2025. E não foi possível, porque para nós fazia muito sentido, por várias razões, do que o filme retrata. Por um lado é o período da lampreia, é esta época do ano. Por outro é o período da Páscoa, o que antecede a Páscoa, que também é muito retratada no filme.
esta atmosfera climatérica que estamos a viver nestes primeiros meses do ano é aquela que caracteriza muito aquela região também durante este período do ano e também coincide com a data do aniversário da tragédia, que é agora dia 4 de março, em que localmente há sempre um conjunto de homenagens, cerimónias de representatividade e na qual o filme também irá desempenhar um papel, espero eu, que construtivo e importante. E recriaram uma procissão. Recriámos, nós juntámos a filmagem real, o que foi, por exemplo, no filme, ao momento da homenagem, da queda da ponte, e isso foi totalmente recriado por nós, mas a procissão era impossível recriar a procissão das Endoenças com a dimensão que ela tem. É uma procissão deslumbrante, noturna, com milhares de velas, milhares de participantes, e que era muito interessante conseguir trazer para esta dramatização, para esta ficção, e a única forma de o conseguir fazer era filmar a procissão real, nessa mistura quase híbrida de atores de ficção integrados na procissão e tudo isso a ser registado em direto no seu realismo máximo, e depois em 2 noites complementares em que com uma parte menor de figurantes, não é, de pessoas já orientadas por nós, conseguimos recriar momentos específicos que eram importantes de dramatizar para o resultado que se pretendia para o filme. Então foi muito desafiante, mas muito interessante também, um esforço coletivo de cooperação de equipa que permitiu viabilizar, e acho que ficou na memória não só da equipa do filme, mas também das pessoas locais, que era muito importante para nós conseguir fazê-lo sem perturbar a fé, a tradição, o ritual que estava em curso. Estamos a falar de gravações em 8 concelhos, se bem me recordo. Talvez, acho que os contaste melhor que eu, talvez. Sei, foste tu que disseste no outro dia. Não, é possível, eu não estou a fazer agora a conta de cabeça, mas porquê? Porque à volta, entre os rios, que é a base onde nós filmámos, em poucos quilómetros toca em vários concelhos distintos. Entre os rios é Concelho de Penafiel, mas do outro lado da ponte temos Marco Canaveses e Castelo de Paiva também. Depois temos Gondomar, temos Feira, temos São João da Madeira, onde filmámos na Viarco, temos Matosinhos, onde filmámos na Lota. Então acabou por apanhar ali vários concelhos à volta, dentro dos rios, e de uma forma natural, tirando Matosinhos, em que de facto há assim uma distância maior, e São João da Madeira, porque é uma visita da escola, uma visita de estudo da escola, o resto é tudo natural e orgânico ali da relação diária destas pessoas. Estavas a falar da Viarco e foi uma das minhas partes preferidas do filme. De certa forma, uma visita à fábrica de lápis e ver os lápis a serem feitos. Eu não confirmo nem desminto que paro quando um vídeo desses me aparece no feed do YouTube ou do Instagram e vejo os pedacinhos de madeira a serem desfeitos. Agora já tenho algo para ver no grande ecrã. Mas voltando aos locais, a receptividade destes concelhos também não foi mais calorosa durante o momento das filmagens, certo? Há concelhos que dão apoios. Institucional, sim, institucional, porque em termos de comunidades locais, residentes, foi desde um primeiro momento, foi sempre sendo bem acolhido e houve uma base de confiança que se foi estabelecendo com muita naturalidade e houve um interesse mesmo crescente, amplo da comunidade local em ajudar este filme a acontecer. Isso foi muito bonito de testemunhar. Por parte das instituições, câmaras municipais, foi diferente. Nós tentámos estabelecer esses diálogos desde muito cedo. Eu posso dizer que se calhar eu comecei a escrever este guião em 2012 e as primeiras vezes que fui abordar câmaras municipais locais foi a partir de 2014, 2015, ou seja, foi um processo longo com diferentes executivos, com diferentes autarquias. Cada 4 anos muda também. Cada 4 anos muda. Complica um pouco o processo, sim. Sim, há por exemplo, a Comissão Intermunicipal do Tâmega e Sousa que reúne alguns destes municípios onde nós filmámos. Todos esses diálogos foram estabelecidos, o filme foi apresentado. Nós tomámos a decisão de alterar o título, que inicialmente era Entre os Rios, nos primeiros 4 ou 5 anos de desenvolvimento do projeto, mas por receio a que o filme ficasse demasiado colado a essa ideia que o filme fazia uma reconstituição da tragédia, ou que a tragédia era claramente o protagonismo do filme, e não é esse o caso.
e decidi por Terraville. Fez sentido por várias razões, mas foi um título que não foi muito benéfico, se calhar, nesse diálogo com as instituições locais, porque talvez possa ter criado aqui um receio da intenção do retrato, que poderia prejudicar a imagem local. Eu acredito que é precisamente o contrário, mas entendo que possa ter gerado essa dúvida. Nós estamos agora a começar a mostrar o resultado do filme a alguns desses representantes dos municípios. Já tivemos a oportunidade de mostrar a Castelo de Paiva, representantes do Executivo, numa sessão que fizemos no Cinema Trindade, e o feedback foi muito bom, e já querem organizar uma série de sessões do filme em Castelo de Paiva, porque acreditam que o filme será muito importante para a comunidade local. Acredito que vai acontecer o mesmo com os outros municípios, mas há assim sempre uma certa resistência e contrária àquela que era a nossa expectativa, que iria eventualmente mobilizar as instituições locais para um apoio coletivo, financeiro, para ajudar este filme a ser feito e divulgado e promovido junto das suas comunidades. Até ao momento não existiu como nós idealizámos, mas eu acho que ainda vamos a tempo também de desfazer essa dúvida e de talvez ainda mobilizar localmente, porque temos muita convicção que o filme pode ter um papel muito importante nas comunidades locais. E pelo menos as histórias que contaste antes têm dado esse sinal. Eu lembro-me de teres dito que no Trindade tinhas tido algumas interações com familiares das vítimas que te abordaram diretamente e cuja reação foi bastante positiva. Sim, o filme, ah, surpreendentemente para mim, ele tem tido um impacto emocional, mesmo com pessoas que não tenham nada a ver com a região ou com a tragédia em concreto. Isso tem sido surpreendente ver como algumas pessoas ficam comovidas e vêm partilhar essa comoção connosco, a equipa que fez o filme, mas com a comunidade local era particularmente importante que pudesse ter esse efeito de caloroso, não é? Ou seja, há aqui uma retribuição também da generosidade que foi dada pela comunidade e por familiares das vítimas à criação deste filme. E é importante para nós que essa receptividade e reciprocidade aconteça. E felizmente as experiências que temos tido apontam nesse sentido. Os familiares das vítimas que já viram o filme e com quem falámos acham que os demais familiares das vítimas vão ficar contentes por ver este filme, por reconhecerem a existência deste filme. E isso para nós é muito importante. E não é que o filme tenha sido feito exclusivamente a pensar para eles, mas são sem dúvida o público talvez mais sensível para o que o filme aborda e retrata. O filme em si tem alguns planos e momentos que me fazem dizer eu quero estar lá amanhã porque aquele sítio é lindíssimo. E acho que isso também pode ajudar a que os conselhos locais possam apoiar institucionalmente o filme. Até se estava... Lembro-me que na sessão do Amoreiras o Zé Martins, que também faz parte do elenco deste filme, estava a falar sobre como as autarquias normalmente querem filmes turísticos ou preferem filmes turísticos. E eu contrapus, às vezes há filmes sobre tragédias que não são necessariamente turísticos e que fazem melhor por vender uma região do que filmes encomendados fariam, propaganda encomendada faria, e acho que este é um desses exemplos. Tem uma fotografia também lindíssima do Pedro Patrocínio, mas eu tenho que falar do elenco, porque temos aqui performances absolutamente surpreendentes. Para além da... A Lúcia Muniz não surpreende ninguém, ela que não me leva a mal, acho que é das melhores atrizes da nossa praça. Temos o Ruben Gomes com um dos melhores papéis dele que vi no ecrã. E depois temos, para lá do Zé Martins, temos três miúdos que roubam o ecrã e que é a primeira experiência deles. Como é que consegues acertar num e depois repetir e acertar nos outros dois? Porque acertas no protagonista. O William Sesneck é formidável naquilo que tem que fazer, e depois as outras duas miúdas, a Francisca Sobrinha e a Beatriz Relvas, estão espetaculares. Sim, eu concordo, acho que é verdadeiramente feliz. Muitas dessas decisões são instintivas, ou seja, a escolha
e a convicção de um determinado ator ou atriz para um papel em concreto, que vem de algo que nós idealizamos, escrevemos, imaginamos, é muito instintivo e é por diversas razões, mas quanto mais lido com esta fase, não é, do filme, está finalizado, está a ser entregue ao público, está agora no seu lançamento, mais tenho essa convicção também pelos feedbacks que vou recebendo e sempre há referência ao elenco e esta química, esta orgânica, sobretudo entre esses 5 personagens principais do filme. Eu acho que foi mesmo, eu já li alguns textos que dizem que o casting é abençoado, eu acho que foi mesmo muito feliz, acho que foram escolhas muito felizes nessa conjugação entre atores com mais experiência e atores que estavam a ter a primeira experiência da sua vida. A chegada dessas pessoas até ao filme foi através de processos diferentes, ou seja, há um reconhecimento e admiração do trabalho da Lúcia, do Ruben e convicção que eles poderiam funcionar muito bem nestas personagens. Dos atores mais jovens eu não tinha esse contexto, nunca os tinha visto trabalhar. A Francisca Sobrinho já tinha algum trabalho em teatro, mas em cinema, se não estou em erro, esta é das suas primeiras experiências. A Beatriz e o William são a primeira experiência que têm e foi através de castings. Nós tivemos castings na região, escolas de Castelo de Paiva, Penafiel, do Porto, vários processos para chegarmos a lotes mais restritos de possibilidades para a personagem Liliana e para a personagem João. Para a personagem Liliana, nesses lotes finais, a Beatriz Relvas conquistou o lugar pela presença dela, pela competitividade dela, pelo carisma também muito particular dela, mas para o João não estava a conseguir chegar à escolha final. Havia algumas opções que faziam mais ou menos sentido por diferentes razões, mas ainda não estava totalmente convencido que o João já estava encontrado. E quando a Agenta Norte, que é uma das coprodutoras do filme e que foi muito decisiva nesta fase do casting, entre outros momentos do filme, quando nos propôs o William, porque já era uma criança agenciada pela própria Agenta Norte, não tinha feito esses castings, mas já tinha feito uma ou outra publicidade fotográfica. Fizemos um teste com ele e foi imediato. Eu, quando vi o William a recriar uma situação que poderia ser uma situação do João no filme, fez-se imediato. Felizmente havia aqui um contexto familiar de a escola, uma grande compreensão, todas essas partes que permitiram a presença do William em 6 semanas de rodagem connosco, com os desafios inerentes e com esse esforço também dele conciliar a escola com filmagens, mas foi tudo também muito feliz e generoso, todas as partes. E eu acho que ele tem um talento natural, tem ali um dom que nos surpreendeu a todos enquanto equipa. Por exemplo, cenas mais exigentes em termos emocionais que ele tinha, ou que chorar, ou que estar num estado de espírito muito específico, ele chegava lá ao primeiro take, com muita facilidade mesmo. E acho que isso é algo que não é comum. Acho que não só a presença dele no ecrã é brilhante, não é? É magnética, ele tem mesmo uma presença muito magnética, mas também tinha esse lado de entrega que é raro e que acho que nasceu com ele de alguma forma. Se ele quiser fazer vida de representação, acho que tem um grande potencial e um grande futuro. Acho que, sobretudo, ele e a Beatriz têm muito futuro. Se quiserem fazer disto a vida, eles, não querendo desfazer o trabalho dos outros atores jovens que temos no país, mas que é sempre. É um jogo de equilibrismo muito complicado fazer a gestão tanto desta possível carreira como e da vida pessoal numa altura em que são pessoas que ainda estão a desenvolver a sua personalidade. A verdade é que vemos isto e dá um sentido de maturidade no seu trabalho que não é... Lá está, eu fiquei fascinado porque não é comum ver tanta maturidade nestas idades, nestes trabalhos, e isso é muito positivo. Estamos a acabar, só te tenho a desejar muito boa sorte. Estás em quantas salas? 30 e... Em 26 salas comerciais e com várias outras sessões pontuais agendadas em municípios, que estão a ser atualizadas diariamente.
Para nós é muito importante e fiquei muito contente que essas 26 salas cubram relativamente bem o território, ou seja, há uma descentralização que era muito importante conseguir e com Dentro essas do que é salas, possível. sim, dentro do que é possível, sim, Também. porque nos últimos meses alguns territórios ficaram amputados de salas comerciais, mas há uma série de equipamentos municipais que também programam cinema ou que têm a possibilidade de programar cinema também com qualidade na projeção, qualidade da exibição, e que nós estamos a trabalhar também em termos de organização de um conjunto, inúmeras sessões pontuais por todo o país, com a presença de escolas, com a presença de grupos, por exemplo, acreditamos que as temáticas deste filme para grupos inerentes ao trabalho da CPCJ, por exemplo, faz muito sentido para a promoção de diálogos, para a promoção de conversas, então estamos a colocar muito empenho nesse lado e estamos felizes. Deixo aqui a nota, se alguém quiser que nos esteja a ouvir e quiser acompanhar e saber as salas onde o filme está em exibição, tanto no site terraville.pt como nas redes sociais Terraville Film, a informação vai sendo disponibilizada à medida que vai sendo atualizada. E falem com o Luís, se tiverem interesse em levar o filme às vossas escolas, mandem mensagem ao Luís, que ele certamente vos receberá com todo o Sim, temos gosto. uma carta de recomendação do Plano Nacional de Cinema que enumera os aspectos pelos quais o Plano Nacional de Cinema considera que pode ser importante as escolas acompanharem o lançamento deste filme e isso também é uma articulação que está a funcionar muito bem e que nos deixa muito felizes de poder ter um maior alcance junto das escolas. E já agora sei eu também por fora que eles também estão muito felizes por ter esta oportunidade com o teu filme. Muito obrigado. Toda a sorte do mundo, não agradeças, porque o que se diz nestas coisas é muita merda. Espero que corra bem, acho que vai correr bem e vou estar a torcer para que corra bem, como também já te disse, vai correr melhor do que o Melania. Dependendo da perspectiva, na minha perspectiva vai correr melhor do que o Melania. Luís, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado, Manuel. Força! Obrigado, tudo bom. Obrigado por esta oportunidade. Terraville de Luís Campos, com Lúcia Muniz, Ruben Gomes, William Sesneck, Francisca Sobrinho e Beatriz Relvas, já está nos cinemas. Para saberem mais sobre o filme e onde o podem ver, vão a terraville.pt ou no Instagram em Terraville Film. E já que estão a mexer no telemóvel, não se esqueçam de subscrever ou já a seguir na vossa plataforma preferida de podcasts. Já sabem, para o encontrar na vossa plataforma, basta irem a jaaseguir.pt/podcast. Apresentação, produção, edição, montagem, pesca de lampraia e sonoplastia feitos por mim, Manuel Reis. Eu regresso no próximo episódio. Bebam água, mantenham-se hidratados e até à próxima.